Saúde aos irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Louva a Deus por mais esta rica oportunidade de poder estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos na palavra de Deus. E hoje nós iremos ver sobre um título que nos diz o seguinte: a palavra de honra do cristão. Convidar os irmãos para estar conosco, nos acompanhando e ouvindo e alimentando com a palavra de Deus, que com certeza trará muitos nutritivos para a nossa saúde espiritual. Essa palavra será de grande aproveito para nossas vidas. Sabemos que a palavra de Deus é a única fonte, que nos alimenta. Encontramos toda nutrição que precisamos para a nossa vida espiritual. Então, quero proferir a Deus uma palavra de oração e vamos então ao assunto. Eterno Deus, soberano de Israel, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estar aqui diante da Tua presença. Que o Senhor venha nos inspirar na pessoa do Espírito Santo. Senhor, usa-nos através, ó Pai Celeste, do Teu Espírito Santo para falar, ó Deus, para anunciar a Tua palavra com toda a humildade. Somos só um instrumento, ó Deus, não temos capacidade, mas o Senhor é aquele que capacita, o Senhor é aquele que dá graça, e é o que eu preciso neste momento. O Senhor fala aos corações daqueles que estarão nos acompanhando nesse estudo, nesse ensino da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui o título desse ensino. Vou repetir, já falei no início aí, a palavra de honra do cristão. Nós vamos ter como base a leitura lá em Mateus, na Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos 33 ao 37. Só para lembrar os irmãos, todas as terças-feiras estamos vendo sobre o Sermão no Monte, o Sermão no Monte. Mais uma vez eu peço aos irmãos que continuem lendo capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Está contido nesses capítulos o ensinamento de Jesus aos discípulos ali no monte. E muito importante para nossas vidas espirituais. Versículos 33 ao 37 de Mateus capítulo 5 diz: Outrosim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Esse é o texto que nós iremos embasar toda a nossa palavra nessa oportunidade. Nós temos aqui o versículo de chave, que encontra-se lá em Tiago, capítulo de número 5 e versículo 12, que também quero fazer menção desse versículo, esse versículo maravilhoso, Tiago 5:12, que diz: Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Esse é o versículo chave do da nossa palavra nesse dia. E mais uma vez, eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos acompanhado todas as terças-feiras nesses ensinos maravilhosos, que eu creio que tem servido de grande bênção
para nós, né? Para todos nós. E Deus continue abençoando a sua vida de uma forma extraordinária, todos os irmãos aí das congregações, pastor Elcio, lá em Limerick, Charleville, pastor Mauro com a sua família, Locrey, presbítero irmão Pedro, lá em Galway, e toda a sua família. Deus continue abençoando. Também o pastor Reginaldo de Aterai, os irmãos de Aterai, grande abraço, saudação a todos vocês aí, pastor Daniel e a família que também reside aí em Aterai. Deus abençoe a vida de vocês de uma forma maravilhosa. A todos os irmãos aqui de Roscomo, aos irmãos que residem nas cidades circunvizinhas, Deus abençoe poderosamente a todos vocês. Irmãos, então vamos aqui, né, a introdução da nossa palavra, do nosso estudo. Nós temos como objetivo aqui desta palavra o objetivo desta palavra aqui é mostrar que o cristão deve ser tão confiável naquilo que diz, que não precisa reforçar sua palavra com juramentos. Tem tudo a ver com a palavra sincera, verdadeira, ao qual nós vamos ver aqui o que Jesus vai estar falando, usando mais um mandamento, né? Mais um mandamento ali, explicando e trazendo a verdadeira interpretação de mais esse mandamento ao qual Deus determinará. E nós vamos ver então, aqui na introdução, quero chamar a atenção dos irmãos para a leitura em Tiago, capítulo 1, versículo 26, né? 26, eu quero ler, Tiago, capítulo de número 1, Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 26, que nos diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Né? Capítulo 3, versículo 2 de Tiago também diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Versículo 26 do capítulo 1, novamente quero repetir, diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Aqueles que se diz ser religioso, mas não segura a língua dentro da boca, conversa mais do que deve, eu sempre costumo dizer, já falei algumas vezes na igreja aqui em Roscomo, que há algumas pessoas, quando morrerem, né, a língua é tão grande, que não vai caber no caixão. Irá precisar de uma scanner, daquelas de vários eixos, né, para carregar a língua, e o corpo vai dentro de uma caixa de fósforo. O tanto que a língua é comprida, e a Bíblia repreende isso. Jesus repreendeu, o apóstolo Tiago repreendeu, o apóstolo Tiago é um dos que fala muito sobre a língua, né? É um dos membros menores que possuímos no nosso corpo, mas é o mais perigoso que temos. Então devemos saber guardar a nossa língua, vigiar no que nós falamos, conversamos. Devemos conversar o necessário, falar o necessário, para evitarmos, né, pecar contra Deus, ou para evitarmos falar coisas desnecessárias. Então, aquele que se diz religioso e não cuida, não guarda a língua, a religião desse é vã, é falsa. Não tem sido um religioso igual muitos acham que é. Esse é um versículo que nos chama a atenção para que nós devemos tomar cuidado. Isso é tão relevante para o cristão que ele deve pedir a Deus que guarde os seus lábios, para que as palavras proferidas sejam agradáveis na sua presença. As palavras, nós, como cristão, devem ser agradáveis diante de Deus.
Nós não podemos sair por aí conversando o que devemos, o que achamos, né? Que devemos conversar, simplesmente abrir a boca e soltar palavras. Devemos tomar muito cuidado, porque seremos julgados pelas nossas palavras. Então isso aí é muito importante. A Bíblia não questiona a prática de juramentos, mas a leviandade dos prejúrios e o tomar o nome de Deus em vão. Jesus condenou os juramentos na vida do cristão e propôs um padrão mais elevado, que é a credibilidade em tudo o que falarmos e não apenas no que jurarmos. Irmãos, o que acontecia naquela época é que muitos ali davam valor simplesmente naquilo que juravam. Quer dizer, se não houvesse juramento, não tinha problema. Quer dizer, podia conversar o que fosse, podia mentir à vontade. Se não fosse através de um juramento, era obrigado a guardar e a cumprir se jurassem. Se jurassem. Por isso que veio, né, Jesus falando sobre o prejúrio. O que é prejúrio? Falso juramento ou violação de juramento. Existia sim falso juramento. Existiam sim palavras falsas pronunciadas por eles naquela época. E pensando que estavam cumprindo o mandamento, né? Nós sabemos que não simplesmente, irmãos, as palavras que quando juramos que devemos cumprir. É isso que Jesus veio apertando ali todos os mandamentos. O Senhor Jesus ajustou, trouxe a interpretação correta, da forma que deveria ser. E nós vamos ver no decorrer desse assunto. A questão é exatamente essa. Não é só quando juramos, não é só quando eles juravam, mas todas as nossas palavras, todas as palavras que saem da nossa boca, nós devemos prestar atenção. Vamos ver o que Jesus Cristo disse, né? Que lemos o versículo de número 37, nós iremos comentar daqui a pouco. Daqui a pouco. Então vamos continuar, né? Os juramentos e os antigos. Os juramentos antigos. Mateus capítulo 5, versículo de número 33. Vou ler novamente, que diz: outrossim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Por que Jesus falou não perjurarás? Porque com certeza estava jurando enganosamente. Estavam pronunciando mentiras, né? Havia mentiras nos juramentos dos judeus. Aqueles que eram observadores e que deveriam ser cumpridores de uma forma correta da lei que Deus havia determinado a eles. E portanto vem Jesus falando: não perjurarás, não perjurarás. O que é prejurar? Prejúrio, vou falar novamente, falso juramento ou violação de juramento. Quando há mentiras, quando jurava-se enganosamente, de forma falsa. Jesus sabia muito bem. Não adiantava querer enganar Jesus, porque Jesus sabia o que passava no coração, no interior. No interior. Embora muitos não criam em Jesus Cristo como Filho de Deus e o Messias, mas Jesus nunca deixou de ser Filho de Deus, mesmo quando se tornou homem, mesmo quando se tornou carne e habitou entre os homens. Jesus continuou sendo Filho de Deus. Ele sempre foi e sempre será. Todavia será, nunca deixou e deixará de ser o Filho de Deus. E Jesus sabia o que passava nos corações daqueles homens. Muitas vezes o Senhor revelou o que estava no coração dos escribas, dos fariseus, principalmente, porque eram homens hipócritas que viviam de aparência. E eles estavam cometendo o prejúrio ao fazer certos juramentos
e Jesus sabia muito bem disso, e nós vamos ver por que Jesus veio trazendo a verdadeira interpretação e ajustando, né, e ajustando um pouco mais o que aquele povo entendia de juramento. Da forma que eles interpretavam, não estava correto, e Jesus veio trazendo a forma correta. Então, vamos ver aqui os juramentos e os antigos, que baseado no versículo 5, versículo 33 do capítulo 5 de Mateus. A prática de fazer juramento vem dos tempos mais remotos, ou seja, lá dos primórdios. Nós vamos ler um versículo que está lá em Gênesis, capítulo de número 14, versículos 22 e 23, para nós entendermos que vem lá dos tempos antigos, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, nos fala sobre a criação, então está no princípio essa questão de juramentos, capítulo 14, versículos 22 e 23 de Gênesis. Vamos ver aqui o que está dizendo a palavra de Deus. Nos diz: Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então Abraão aqui fez um juramento, né, diante do rei. Diante do rei, ele fez esse juramento. Então, só para nós percebermos que realmente, né, era uma prática feita desde os tempos remotos. Lá na época, né, Abraão, o nosso pai na fé, teve a prática, né, usou a prática aí do juramento diante de uma causa, né, diante do rei. E nós podemos ver, né, essa foi a maneira encontrada de garantir a palavra do homem. Foi a forma, né? Foi a maneira encontrada de garantir a palavra do homem. Embora não precisava, né? Não precisaria disso. Isso prova que nós temos, irmãos, somos falhos e precisamos, às vezes, de algo, de juramento, de um documento para honrar, né? Para que venhamos honrar ou dar a garantia que nós iremos honrar certos compromissos ou palavras que nós proferimos, ou promessa, ou algum compromisso. Isso prova que somos homens falhos, mas eu creio que no princípio não era assim. Deus não criou o homem para ser dessa forma, mas isso tudo é resultado do pecado. Então, eles tinham essa prática para garantir a palavra. Abraão fez isso para garantir a palavra que ele estava dando diante do rei. Ele jurou que não ia fazer tal coisa, para que o rei depois não viesse falar que ele enriqueceu porque havia recebido a ajuda. Então, houve aquele juramento. E nós percebemos, né, o uso de juramentos era feito na confirmação de pactos. Era feito naquela época lá, né, também na época remota, nos tempos remotos, porque está lá em Gênesis. Nós temos aqui uma referência que encontramos lá em Gênesis, capítulo 6, capítulo 26, versículo 28, que nos diz a palavra: E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Contigo. Abimeleque faz um pacto com quem? Com Isaac. Houve um juramento, né? Foi usado aí o juramento para confirmar um pacto. Então era usado nesta época. Em decisões nos tribunais, nós vamos ler lá em Êxodo, também bem lá atrás, irmãos. Êxodo, capítulo de número 22, versículos 10 e 11. Êxodo,
capítulo de número 22, versículos de número 10 e 11. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vende. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e seu dono aceitará, e outro não o restituirá. Então, havia também decisões, juramento em decisões nos tribunais. Na obrigação de se realizar os deveres sagrados, também havia juramento. Havia juramento na obrigação de se realizar os deveres sagrados. Onde nós encontramos uma referência? Números, capítulo de número 30, versículo 2. Eu quero ler para os irmãos essas referências. Números, capítulo de número 30, versículo de número 2. Vamos ver o que está dizendo aqui a palavra do nosso eterno Deus. Números, capítulo de número 30, versículo 2, que diz: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Então está aí, irmãos, nós estamos vendo os juramentos e os antigos. Então, faziam-se muitos juramentos em diversas áreas ou atitudes que iam realizar ou fazer. Os juramentos não foram ordenados, mas permitidos. Foram permitidos. Mesmo não sendo diretamente ordenados, os juramentos eram permitidos, responsabilizando assim quem deles se utilizava. Então, o juramento era uma forma de responsabilizar aqueles que utilizavam do tal juramento. Nós vamos ver aqui em Gênesis novamente, Gênesis capítulo de número 24, Gênesis capítulo de número 24, versículo 22, versículos 22, Gênesis capítulo 24, versículos 2 e 3, que diz: e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Aqui foi quando Abraão chamou o seu servo e fez ele jurar que não pegaria mulheres que não fosse da mesma linhagem de Abraão para Isaque. Foi feito um juramento e ele teria, o servo de Abraão teria que cumprir esse juramento feito. Ainda mais que jurou por Deus, Criador dos céus, Criador da terra. Esse foi, então, faziam-se juramento, responsabilizando assim quem deles se utilizava. E aqui nós vemos uma história que o servo de Abraão fez um juramento diante de Abraão de trazer ou buscar uma noiva, uma futura mulher para Isaque, que não fosse dos povos ali onde eles estavam habitando. E nós conhecemos a história que o servo ou o mordomo de Abraão cumpriu
com a sua promessa, com o seu juramento, trazendo quem? A Rebeca, para que casasse com Isaac, né? E nós continuando aqui, irmãos, os juramentos, né? Os juramentos muitas vezes eram precipitados. Isso para ver que mesmo assim, né, nós somos falhos. Existiam algumas pessoas na Bíblia, várias, vamos citar algumas aqui, que fizeram juramentos e houve assim um tipo de arrependimento, mas aí seria tarde, porque antes de jurar, precisa ser pensado antes de fazer o juramento. Depois que fez, precisa cumprir. Precisa arcar aí com as responsabilidades. Nós devemos pensar bem, né? Bem, antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Provérbios 20, 25. Antes de prometer alguma coisa, principalmente a Deus. Quantas pessoas, já ouvi alguém dizendo na igreja, eu já falei algumas vezes, que quantos de nós, né, brasileiros no Brasil, lá na situação difícil, de repente fazemos promessas, principalmente para vir aqui para Irlanda, né, alguns fizeram promessas diante de Deus, jurou diante de Deus que se o Senhor abrisse a porta e trouxesse e abençoasse, fazia isso, fazeria aquilo outro. E às vezes, irmãos, nós falhamos. Deus às vezes sim, Deus abre as portas, traz, abençoa, mas na hora de nós cumprirmos o nosso juramento, aí que está a questão. Alguns não conseguem cumprir. Só que continua em débito diante de Deus e as consequências virão. Então, vamos pensar muito bem antes de fazer qualquer compromisso, qualquer promessa, prometer qualquer coisa para Deus. Vamos pensar bem antes, porque depois que fizermos, precisamos cumprir, somos devedores a Deus. E isso é sério. Vamos aqui, por exemplo, na Bíblia Sagrada, algumas pessoas que se precipitaram em seus juramentos, como por exemplo, Esaú. Esaú vendeu, né, está lá em Gênesis 25, 33, todos conhecem a história de Esaú, irmão de Jacó, que vendeu a sua primogenitura por um prato de comida, de lentilhas, né, um prato de sopa. Ele vendeu, mais na frente arrependeu, inclusive perseguiu, né, perseguiu Jacó. Ele deveria ter pensado antes. Josué, né? Nós vamos até ler Josué, capítulo de número 9. Josué, capítulo de número 9, versículos 15 e 16. Vamos ver o que está dizendo aqui. 9, 15 e 16 de Josué, que diz a palavra de Deus. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Josué foi enganado pelos os gibeonitas, né? Gibeonitas. Josué sem consultar, sem talvez fazer uma análise antes de fazer o juramento, não foi feito isso, e aconteceu que depois do juramento feito, descobriu como que era a trama aí. Talvez foi tarde, porque já havia feito. Então precisamos prestar atenção antes de jurar, antes de fazer algum juramento, e principalmente a Deus e ao nosso próximo. A nossa palavra deve, nós vamos ver daqui a pouco, que Jesus falou. O que deve ser a nossa palavra, né? Deve ter o quê? Valor, deve ter honra. Ao título aqui do assunto, a palavra de honra do cristão. A nossa palavra deve ser de honra. Então, Jefté também fez um juramento diante de Deus, naquela questão
da guerra, se Deus tal abençoasse, a primeira coisa que ele visse quando voltasse para cá, se ele voltasse em vida, ele ofereceria a quem? A Deus. A primeira pessoa que veio ao encontro dele foi a filha dele. E aí? Chorou muito, lamentou muito. Mas havia feito o juramento diante de Deus. Então, isso aqui traz-nos exemplo. Vamos pensar primeiro a forma que nós iremos fazer algum compromisso, né, ou prometer algo a Deus. Porque depois que prometemos, precisamos cumprir. Jefté, ele chorou, entristeceu muito, mas havia feito o juramento. Não teria como, né, retroagir. Nós vemos também quem? Né? Herodes. Né? Herodes, lá em Mateus, capítulo de número 14, Mateus capítulo 14, nos diz o seguinte, sobre essa questão aqui de Herodes. Capítulo 14 de Mateus, versículos 7 a 9, que está escrito: pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, diz: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. O rei Herodes ali empolgou, né, de frente a filha da Herodita, né, e mandou chamar ela e prometeu: tudo que você pedir, até a metade do meu reino eu te darei. E João Batista estava preso. E a mãe instruiu a filha, diz: pede a cabeça de João Batista no prato. E ela voltou ao rei e pediu a cabeça de João Batista. E o rei Herodes gostava de João Batista. Ele gostava muito de João Batista. Mas não teve como retroagir, porque havia feito o juramento diante de algumas pessoas. E ele era o rei, a autoridade máxima. Arrependeu, mas não teve como fazer nada. Teve que cumprir. E realmente a cabeça de João Batista foi para o prato, porque o rei havia jurado. Então, irmãos, fica aí esses exemplos para nós meditarmos o que a Bíblia diz sobre essa questão de quando prometermos ou jurarmos, precisamos cumprir. Essa é a forma, né, que uma das formas que eram feito o juramento no mundo antigo. Os juramentos exigiam cumprimento. Eu já disse, ninguém era obrigado a jurar ou fazer votos, mas se obrigava a cumprir quando os fazia. Vamos ler Deuteronômio. Vamos ler Deuteronômio, capítulo de número 23. Deuteronômio, capítulo de número 23, o versículo é o de 21 ao 23. 23 de Deuteronômio, 21 a 23. Quando voltares a algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, obstando-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu da tua boca guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Então não era obrigado a jurar. Mas se jurasse, teria que pagar, teria que cumprir com o seu juramento, né?
usar nos juramentos expressões como juro pelo Senhor, né? Somos talvez mestres em fazer isso. Tão certo como vive Deus. Ou juro por Deus, quantas vezes já ouvi, né? Eu juro por Deus, né? Eu juro por Deus, juro por isso, juro por aquilo, juro por tantas coisas. E quando juramos por Deus, né? E não cumprir, isso faz o quê, irmãos? Faz com que o nome do Senhor seja tomado em vão. Essa é a questão ao qual Jesus repreendeu, uma das grandes questões, porque o nome de Deus estava sendo tomado em vão. Prestamos bastante atenção. Quando, se porventura fizermos juramento, porque o ensinamento de Jesus, depois nós vamos ver aqui agora, né? Próximo assunto vai ser os juramentos e Jesus. Por isso Jesus recomendou que não deveria julgar, porque o que Jesus valorizou aqui é diferente do que os judeus valorizavam, porque só aquilo que era jurado é que deveria ser verdadeiro. Aí vem Jesus trazendo uma outra interpretação, outro ensinamento que nós vamos ver agora, né? Se nós deixar de cumprir o voto, é a mesma coisa de ter o nome do Senhor Deus em vão ou negar a existência de Deus. Ou negar a existência. Essa é a questão de não cumprir com aquilo que foi votado ou jurado em nome do Senhor Deus. Então, os antigos, né, os antigos, ou o Antigo Testamento empregava o juramento para combater a mentira. Mas isso não impedia que ela se infiltrasse pela prática do perjúrio. Isso não impedia. Havia juramento falso mesmo assim, né? No Antigo Testamento empregava-se o juramento para combater a mentira. Para combater a mentira, mas isso não adiantava. Existia muitas mentiras nos juramentos. Por isso que Jesus Cristo, irmão, sabendo disso, repreendeu aqui no seu sermão no monte. Agora vamos ver os juramentos de Jesus. Os juramentos de Jesus. Mateus, capítulo de número 5, vamos ler de novo. Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, versículo 34. Mateus, capítulo 5, versículo de número 34, que nos diz: Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. É o trono de Deus. Então vamos lá. No Sermão do Monte, né, Jesus condena os juramentos falsos ou prejúrios. Jesus condena o juramento falsos ou prejúrios. E a distorção farisaica de querer limitar o cumprimento dos votos. Como que eles queriam limitar? Vou falar novamente. Porque eles tinham como que só os juramentos feitos em nome de Deus que deveriam ser cumpridos. Só que eles estavam equivocados. Diziam que apenas o juramento que incluía o nome de Deus se tornava obrigatórios. Jesus disse que não há como evitar referência a Deus, mesmo que não se mencione diretamente seu nome. Vamos ler uma passagem muito importante aqui, que se encontra em Mateus também, só que no capítulo de número 23, para provar aqui, né, o que Jesus falou, que não tem como, mesmo que nós não pronunciamos o nome de Deus, não tem como, né, deixar de fazer menção a Deus. No capítulo 23, versículos 16 ao 22 está escrito: Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo
que santifica o ouro. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Os irmãos entendeu que não tem como, de toda forma, né? Mesmo que não fosse em nome ou pronunciasse ou referenciasse a Deus, né? Segundo o que nós lemos aqui, com certeza tudo é Deus, porque tudo foi Ele que criou. Tudo foi Deus que criou. E os judeus pensavam que a palavra seria verdadeira, ou aquilo que saia da boca deles deveriam ser verdadeiro e cumprido só quando referia-se, né, ou usasse como referência Deus. Deus. E se não usasse como referência Deus, quer dizer, poderia ser uma mentira. Aí Jesus vem explicando que estava errado. Não é assim. Chamando eles de hipócritas. Hipócritas. Porque interpretavam de forma equivocada, cometendo prejúrios ou fazendo falsos juramentos, né? Fazendo falsos juramentos ou violando o juramento. Se um juramento exige toda a verdade naquilo que se fala, isso pressupõe que na conversação diária há bastante mentira. Se um juramento exige toda a verdade naquilo que se fala, isso pressupõe que na conversação diária há bastante mentira. Jesus ensina que não apenas aquilo que se diz sob juramento, mas certamente a totalidade do que falamos é proferida na presença do Deus que tudo conhece. Tudo que falamos, tudo que falamos diante da presença de Deus. Ei, nós como cristãos, servos de Deus, tudo que nós pronunciamos, Deus está escutando. Deus está presenciando. Então, tudo que sai da nossa boca, irmãos, deve ser palavras verdadeiras. Jesus está dizendo que não é necessário jurar para que a nossa palavra seja verdadeira. Nós estamos vivendo em épocas, cada época, geração que se passa, irmãos, está ficando mais difícil, porque hoje as palavras, mesmo que haja documento registrado em cartório, etc, etc, com testemunhas, várias testemunhas, mesmo assim muitos não cumprem com seus compromissos, com seus juramentos, com aquilo que falou. Nós precisamos tomar cuidado. Falo nós porque eu também, com aquilo que prometemos e falamos, com aquilo, irmãos, que nós prometemos, precisamos cumprir, com aquilo que falamos, não importa onde estivermos e qual seja, né, o motivo que estamos falando ou conversando, o assunto, não importa. Todas as palavras que saem da nossa boca devem ser palavras verdadeiras. Não só aquelas que porventura nós colocamos em um documento para ter uma garantia. Não, nós como cristãos não devemos agir assim. É isso que Jesus estava falando para os judeus hipócritas, aqueles que pensavam que as palavras deveriam ser verdadeiras só se fosse jurado e referenciando-se o nome de Deus. O nome de Deus, usando como referência o nome de Deus. E isso não deve ser assim, porque tudo que nós falamos, estamos falando diante de Deus. Diante de Deus. Mesmo usando Deus como referência ou não, eu serei responsabilizado por aquilo que eu falo. Se for mentira, nós vamos ver
Agorinha vamos ler aqui uma palavra, né, que se refere sobre essa questão da mentira. Quem é o pai da mentira? Nós vamos ler, né, daqui a pouco. O que Jesus nos pede nesse versículo é que a nossa palavra seja sincera e normal, pois todo e qualquer exagero já constitui uma mentira. Devemos falar sempre como quem vive na presença de Deus. Aí, irmãos, tendo em Jesus o exemplo de quem falou sempre a verdade. Não importa se é 2 ou 3 palavras, ou se é 1000 palavras que vamos pronunciar. Precisamos falar a verdade. A verdade. Por mais difícil que seja, mas a verdade deve ser falada, pronunciada. É o que Jesus referiu ao falar que a nossa palavra seja assim, sim, não, não. O que passar disso é o que? Procedência maligna. Eu quero voltar aqui, né, atrás para falar aqui aos irmãos que é o seguinte: nós devemos então, irmãos, com certeza, né, atentarmos com essa palavra. Por que Jesus às vezes não falou assim, não, Jesus falou assim, sim, sim, não, não. Por que Jesus não falou talvez? Né? Não existe, não, Jesus não falou talvez, Jesus não colocou no meio do sim e do não a palavra talvez, porque o talvez deixa dúvida. E nós vivemos uma época, irmãos, que não gostamos talvez de ouvir a palavra não. Mas a palavra não existe. Foi Jesus quem pronunciou essa palavra, né? A burocracia existe porque as pessoas não confiam umas às outras, né? Não confiam umas nas outras. Então, porque hoje vivemos, né, uma época de desconfiança, porque as palavras, irmãos, já não têm tido mais o verdadeiro. As pessoas, na maioria, falam e têm dificuldade de cumprir aquilo que falam, né, aquilo que prometem. E isso é muito ruim. É muito ruim. E Jesus vem falando que a nossa palavra deve ser sim, sim, ou não, não. Porque o que passar disso, irmãos, não provém de Deus. O que passa, né, disso não provém de Deus. E nós não podemos usar, né, haja visto que Jesus nos ensinou aí e chamou a atenção dos judeus nessa questão do juramento, porque estavam praticando prejúrios, né? Estava praticando ou estava violando de forma enganosa os juramentos. Então, Jesus, no versículo que lemos, 34, 5 de Mateus, diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Né? Mais uma vez eu volto a dizer que não houve, né? Que não houve nessa questão, quando Jesus pronunciou aí sobre isso, não houve a palavra talvez, né? Mas Jesus falou: eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, jureis nem pelo céu, porque o trono é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Versículo 37, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna.
Isso foi a recomendação de Jesus. O juramento, né, de Jesus. Nós falamos sobre o juramento de Jesus. Os juramentos, né, os juramentos e o cristão. Mateus 5,37, que eu acabei de ler. A nossa palavra seja sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Né? Quero ver algo com os irmãos muito interessante, que eu já falei. Né? Jesus falou sim, sim, não, não. E Jesus não falou talvez. Não, não houve isso. O sim é uma afirmação categórica, que não deixa dúvidas. Sim é uma afirmação categórica que não deixa dúvida. E a palavra não? Não é uma negação categórica que não deixa dúvida. E o talvez é uma expressão duvidosa. Pode ser sim, pode ser não. Quando nós falamos, fulano, você vai fazer talvez. Então, surge ali uma dúvida. E vê Jesus falando assim, que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Que passar disso é procedência maligna. Irmão, se temos certeza, precisamos ter certeza naquilo que falamos. É isso que Jesus está nos ensinando. É isso que Jesus está nos passando. Que a nossa palavra de sim, sim, deve ser sim, sim, não, não. Mesmo não, é o não, existe o não positivo, é o não que não deixa dúvida. É o não que não deixa, assim como o sim também, né? É uma afirmação que não deixa dúvida. E o não é uma negação categórica que também não deixa dúvida. Já o talvez, né? É uma expressão duvidosa. Pode ser sim e pode ser não. E a palavra do cristão não pode deixar dúvidas. Amém? O que Jesus nos pede neste versículo é que a nossa palavra seja sincera e normal, pois todo e qualquer exagero já constitui uma mentira. Devemos falar sempre como quem vive na presença de Deus, tendo em Jesus exemplo de quem falou sempre a verdade. Vamos ler um versículo, 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Vamos ver o que está falando a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Diz o seguinte: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Esse foi Jesus, o nosso exemplo. É o exemplo que nós devemos seguir. É esse exemplo, o exemplo de Jesus. O cristão não deve recorrer a juramentos para receber credibilidade, mas deve ter uma palavra tão confiável como se fosse um juramento. O que passar do sim, sim, e do não, não, será produto da maldade de nossa natureza caída, como também influência do maligno, que é o pai da mentira. João, Evangelho de João, que vamos ler, capítulo 8, versículo de número 44. 8:44 de João, que diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus falou: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Aí embaixo Jesus fala que ele é o pai da mentira. Então aquele que comete mentira, irmão, isso aqui é sério. Logo se faz filho do diabo. Olha só a forma que Jesus condena a mentira. Olha só a forma que Jesus referiu aos hipócritas, fariseus e escribas que interpretavam de forma errônea, cometendo prejúrios, jurando falsamente, anulando juramentos com as suas mentiras. Há muitos irmãos que acham que Jesus vai tolerar, vai fazer vista grossa nas suas mentiras para se dar bem, né, em vários
em várias atitudes e negócios, talvez, da vida. Mas isso não vai acontecer. Irmãos, custe que custar, vamos falar a verdade. Mesmo que doa, mesmo que vamos sofrer alguma coisa no momento por falar a verdade, mas precisamos falar a verdade, porque a verdade nos liberta. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós somos filhos de Deus, não somos filhos do diabo. Nós somos filhos de Deus, que é a verdade. Da boca de Jesus, servimos a Jesus e da boca dele nunca saiu mentira, nunca saiu engano. Nós lemos lá em 1 Pedro 2,22, da boca de Jesus nunca saiu uma mentira, um engano. A quem servimos? Somos filhos de quem? Se somos filhos de Deus, então trilhamos pela verdade. Não convém haver mentira na nossa boca, por mais pequena que nós achamos que seja. Não, mentirinha. Não, mentirinha e mentirona, todas elas são mentira. E Jesus Cristo condena. É pecado. Não vamos deixar ser como os escribas e fariseus que eram hipócritas, ao qual lemos um versículo aqui aos irmãos. Alguns versículos nós lemos como referência, Jesus chamando eles de hipócritas e fariseus, pelas suas atitudes. Vamos ser verdadeiros cristãos, servos de Deus, obedecendo às instruções de Jesus. Vamos ser verdadeiros nas nossas palavras. Aqui Jesus está dizendo que nós não precisamos de fazer juramentos para fazer verdade às nossas palavras. Não. Nós precisamos ter palavra, o que sai da nossa boca, ser palavras confiáveis. Confiáveis. Você tem plena consciência de que sua palavra é aceita com naturalidade? Ou percebe que quando fala as pessoas ficam com o pé atrás? Com o pé atrás? É triste, irmãos. Alguém fala, quem falou isso? Quando alguém conta algum caso, alguma fala, aí alguém pergunta, quem foi falar? Ah, foi fulano. Ah, você acreditou que ele é um mentiroso, isso é mentira. É triste, irmãos, né? É triste isso. Que nós não possamos, né, cair nessa questão aí de ser desacreditado como Cristo. É muito triste. E o nome do Senhor, Deus, se assim acontecer na nossa vida, ao ponto de alguém não dar crédito naquilo que falamos, porque somos mentirosos, aonde fica Jesus nessa questão? Porque somos crentes, somos cristãos e não temos credibilidade no meio da sociedade. Isso é muito ruim. E se tiver alguém que tem esse nome, essa qualidade, precisa consertar o mais rápido possível e deixar a mentira e seguir a verdade, que é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Nós seguimos a verdade, o Pai da verdade, que é Jesus Cristo. Não o pai da mentira, que é Satanás. Então, irmãos, fica esta palavra. Que Deus abençoa, porque no Sermão do Monte, Jesus nos ensina que a qualidade de vida do cristão deve exceder em muito a dos religiosos fariseus. Deve exceder. Nós devemos fazer coisas bem acima do que eles faziam, porque eles foram reprovados por Jesus. Os escribas e fariseus hipócritas. Essa diferença, entre outras coisas, se manifesta naquilo que falamos, mostrando assim que a mudança é de dentro para fora. Ele mesmo diz, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Se meu coração está cheio de coisas de mentira, a minha boca vai falar. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Fica aí esta palavra e que possam meditar. Quero fazer oração para então encerrarmos este culto maravilhoso da palavra de Deus. Eterno, soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez meditando. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um que estará
que estarão ouvindo, Senhor, esta palavra fala profundamente nos corações. Em nome de Jesus, muito obrigado, te agradeço hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.